A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 10, caráter, a melhor herança. Antes de iniciarmos aqui o nosso assunto, vamos fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar neste momento, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por esta oportunidade também, Senhor, de aprender mais a Tua Palavra. Venha nos ensinar, Senhor, venha nos ajudar nesta hora, ó Pai, que possamos aprender a Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada adolescente que está nos acompanhando nesta hora, Senhor. O Senhor possa nos ensinar nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto bíblico está em Lucas 12, do verso 13 ao verso 21. Vamos acompanhar então a parábola do rico insensato. Fala assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Verso 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então nós vemos esta parábola que o Senhor conta diante dessa situação, que a pessoa vem para dizer ao Senhor que ele o ajude a repartir ali aquela herança, mas Jesus conta essa parábola para dar um entendimento a eles que o mais importante é a riqueza que temos para com Deus, porque as terrenas passarão e diante de Deus essas riquezas não são nada. Então vamos aqui para a nossa introdução. Fala assim: quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro e etc. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens e compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo que se pode ter na vida? Então a lição ela vem trazer isso para a gente refletir. O que é mais importante? São os bens materiais? São as riquezas da terra? Ou são as pessoas? São a nossa família, os nossos amigos? Então é isso que a gente deve refletir, os nossos irmãos. Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada nesse estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão mundano, mas deve se transformar pelo Espírito de Deus a fim de ser por ele aprovado. Por isso, veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Então nós vemos aqui o grande mal do nosso século, o consumismo, que é comprarmos muitas coisas que são oferecidas, e muitas dessas coisas a gente compra por impulso, ou porque a gente acha legal,
mas são muitas coisas que depois a gente nem vai usar. Então, também há um incentivo de a cada ano comprar um novo celular, porque aquele já vai ficando mais antigo, né? Então a gente vê como é proposto esse consumismo na sociedade, né? Então isso atrapalha a nossa vida como pessoa, e porque a gente muitas das vezes acaba comprando coisas que não temos necessidade, né? E então a gente tem que pensar sobre isso. E aqui está falando, né? Que o mais importante é o caráter, que a nossa família ela nos deixa como exemplo. Nosso pai, nossa mãe, os nossos avós. O caráter ele é algo muito importante para a nossa vida como pessoa, como cidadão, como servo do Senhor. Então nós vamos ver agora sobre o caráter, o valor do caráter. Certamente já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela exatamente significa? Então, o que é o caráter? Podemos pensar, né? Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Então, o caráter guia as ações e os valores e o comportamento de uma pessoa. Então, o caráter é o jeito de ser de uma pessoa, né? O caráter ele vai guiar as nossas ações. Então, tudo que vamos realizar é de acordo com o nosso caráter, né? Diante de uma situação que vem diante de nós. A partir de nossa decodificação desses valores e ações, é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter, né? Isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, e outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que no primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. Então, é diante das situações da vida, de situações a qual nós vamos passar, que vai demonstrar o nosso caráter. E esse caráter, ele é visto por Deus, aonde quer que estejamos. Todas as nossas atitudes, Deus está vendo. Então, seja numa pequena situação, uma situação simples que parece boba, Deus está contemplando. Então, isso vai demonstrar qual é o nosso caráter diante daquela situação. Se nós vemos uma fila enorme de pessoas e ali não queremos enfrentar aquela fila, né? Um exemplo que podemos ter, a gente pegar e agir de má fé para querer cortar aquela fila, ou até chegar até a ponta da fila, onde a pessoa vai ser atendida, e a gente fala assim, olha, eu quero deixar as minhas contas para você pagar, e aí eu te dou aqui uns 10 reais, você pode fazer isso para mim? Porque eu não quero enfrentar essa fila, você me ajuda? Então, tanto a pessoa que está fazendo isso, ela está com uma intenção má, porque ela não quer enfrentar aquela fila, então isso demonstra que o caráter dela não é bom. E se a pessoa que está lá na ponta da fila aceitar essa situação e falar, não tem problema não, passa os 10 reais aí que eu vou pagar as contas para você e está tudo certo, fica tranquilo. Então, tanto a pessoa que está oferecendo essa situação quanto aquela que está aceitando estão fazendo uma coisa muito errada. Então, um exemplo básico que a gente pode ver é o nosso caráter, né? Mas diante dessa situação, se aquela pessoa fala, não, meu amigo, nós estamos aqui na fila, cada um tem que esperar o seu momento. Qualquer coisa você volta depois, se você não quer enfrentar. Mas eu estou aqui na fila, eu enfrentei a fila, comecei
tinha 10 pessoas na minha frente e eu estou aqui aguardando, vai chegar o meu momento agora de ser atendido. Então, são as coisas simples que a gente deve pensar, né? Então, a Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida, ou seja, portadora de um caráter que Deus deseja de nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar as decisões cabíveis. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, é a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. Um outro exemplo simples, né? A gente compra um salgadinho para comer, e depois que a gente come aquele salgadinho na rua, a gente pegar e jogar fora a embalagem no chão lá e deixar aquilo lá, isso aí não tem problema não. Então isso também não é uma coisa boa. Então uma das coisas que eu observei na minha família, né? Quando ocorria uma situação como essa, o meu pai ou minha mãe comiam salgadinho ou qualquer outro alimento e pegava aquela embalagem e guardava na bolsa ou no bolso da camisa e da calça para não jogar no chão, porque aquilo ali vai prejudicar o meio ambiente, né? Então, são nessas pequenas atitudes que podemos observar e aprender lições com a nossa família. Então, esse caráter é segundo a vontade de Deus, que devemos ter, que produza o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Uma vida equilibrada, temperada, uma vida de bondade, uma vida de amor ao próximo, de longanimidade. São muitas coisas que ali são descritas, sendo a produção do fruto do Espírito, né? Que devemos observar e buscar em Deus esse aperfeiçoamento. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre o cristão e a riqueza. Então, nós vamos entrar agora nesse tópico. Certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviriam de nada. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência. Então, diante daquela parábola que lemos aqui no início da nossa aula, nós vimos aquela situação. Então, o homem ele tinha fazendas, celeiros, e ele cresceu muito e resolveu aumentar, ampliar ainda mais. Só que num certo momento, Jesus disse: nessa noite pedirão a tua alma, tudo que tem preparados, para quem será? Então, diante da morte, toda essa riqueza, todo esse patrimônio acumulado aqui na terra não tem valor nenhum, porque Deus ele vai julgar a pessoa, não o que ela tem, mas o que ela é e o que ela fez em vida enquanto estava aqui na terra. Então, o caráter ele tem um valor muito superior e tem valor diante de Deus. Já a riqueza que é acumulada aqui na terra, diante da morte, a partir do momento que a pessoa partir para a eternidade, todas as coisas da terra não terão valor nenhum diante de Deus. Então, é algo para a gente refletir. Nesse aspecto, o Senhor Jesus ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por Ele atendidas. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Você tem juntado riquezas? E onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Então,
a nossa riqueza ela tem que estar em Deus. As nossas atitudes de amor ao Senhor, de amor ao nosso irmão, de amor ao nosso próximo, tudo isso Deus está observando. A palavra de Deus ela diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus tem que ser primeiramente, tem que ser em primeiro lugar, buscar obedecer a palavra do Senhor, buscar andar nos caminhos do Senhor, buscar agradar a Deus. Então, quando nós fazemos isso, e Deus está observando, desde aquela situação simples até a mais complexa, que você está em público, que todo mundo está te vendo, Deus ele está contemplando, e todas as situações Deus está vendo. Então é importante que a gente tenha um caráter baseado na palavra de Deus, baseado nas boas atitudes da nossa família, dos nossos pais, que nos ensina a ser pessoas de bem, trabalhadoras, que busca melhorar algo na nossa casa, construir, comprar um terreno. São coisas que fazem parte do projeto da família, mas isso não está acima das coisas de Deus. Então é isso que a gente tem que pensar e buscar no Senhor. Então essas riquezas elas passarão, mas a nossa riqueza perante o Senhor ela durará para sempre, né? E essa riqueza é andarmos no caminho do Senhor. Partindo aqui já para o final, antes da conclusão, nós temos aqui o perigo da avareza. Então, algo para a gente estar muito atento. Então, o que vem a ser a avareza, né? A avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal. Então, ao vil dinheiro. Hoje nós temos dinheiro, agora está surgindo o dinheiro digital também. Tudo isso, a avareza ela faz parte desse amor às coisas materiais, ao dinheiro. Então, valorizar mais o dinheiro do que a sua família, do que você valorizar as coisas de Deus. Isso é pecado e Deus não se agrada disso. Então, olha só, o perigo da avareza. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie ou transforme o nosso caráter. Então, do que depende a nossa felicidade? A nossa felicidade ela tem que depender de Deus, porque Deus é aquele que ele providencia todas as coisas para a nossa casa, para a nossa família. Então, a gente pode ver que existem muitas pessoas que estão no mundo, que elas são ricas, bilionárias, mas lhe falta uma coisa ainda. Falta aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então, muitas das vezes essas pessoas são ricas e elas não possuem a alegria, a felicidade. Elas têm de tudo na sua casa, a casa da forma que elas gostariam de ter, elas possuem, tem casa na praia, tem casa num país do exterior, nos Estados Unidos ou em outro lugar da Europa, porém elas ainda não têm alegria. E tudo aquilo que ela possui, muitas das vezes não ainda satisfaz. E ela ainda quer mais e mais coisas. Bom, isso não está bom, então vou comprar mais uma casa em outro lugar. Eu vou fazer uma outra empresa e assim por diante. Porque lhe falta algo ainda. Falta um encontro com o Senhor, para que ela tenha a verdadeira alegria na sua vida e ter o sentido de viver e ter a presença de Deus na sua vida. A avareza nos afasta da vontade do Senhor,
pois ao avarento falta generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. Falando com os seus discípulos, após o jovem rico se despedir tristemente, Jesus afirmou: "E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." A Bíblia ainda afirma: "Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males." Então vemos que o problema, o pecado não está no dinheiro, o pecado não está nos bens materiais, mas o pecado está em a pessoa amar o dinheiro, amar os bens materiais e não amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então esse é o grande pecado. Então a pessoa que ela é avarenta, ela valoriza mais as riquezas, valoriza o seu dinheiro, não ajuda as pessoas, não vê a necessidade do pobre, ela acaba valorizando isso, as suas riquezas, e isso é pecado. Olha só, portanto, à luz do Evangelho, devemos aprender com a nossa família os valores de rejeitarmos a ganância, a avareza e cultivarmos um bom caráter que glorifique ao nosso Pai Celestial. Então nós devemos aprender com a palavra de Deus e com a nossa família que o mais importante é o caráter que os nossos pais têm dedicado a nos ensinar, de sermos pessoas abençoadas, prósperas no Senhor. As atitudes que vão glorificar ao Senhor e fazer com que o mundo olhe a nossa vida e veja que nós somos pessoas diferentes. Tudo bem? Então, já partindo para o final, um outro ponto importante, Jesus disse, ainda que é mais difícil entrar um rico no reino de Deus. Ele não disse que é impossível, ele disse que é difícil. Por quê? Existem pessoas que valorizam mais a riqueza, então elas não conseguem se desapegar dos seus bens materiais para poder servir ao Senhor. Então isso traz a dificuldade de ela poder aceitar ao Senhor e de seguir os caminhos do Senhor, por causa desse amor que ele tem aos bens materiais. Então nós, como cristãos, se Deus nos abençoar um dia de sermos prósperos financeiramente, assim, de ter muito dinheiro, de podermos comprar aquilo que desejamos, como um carro que a gente sonha, uma casa que a gente pretende, tudo isso é para a glória do Senhor. E nós não devemos estar apegados a isso, mas sim glorificar a Deus, utilizar os recursos que Deus nos dá para abençoar as pessoas, abençoar a obra do Senhor, e Deus conta conosco. Um outro ponto importante aqui também, Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza. Então nós vamos ver que tem alguns personagens bíblicos que eles são muito prósperos financeiramente, materialmente, como é o caso de Abraão. Ele era um homem muito rico. E Jó, um outro homem riquíssimo, antes e depois da sua aprovação. Então, antes dele ser provado por Deus, sofrer toda aquela dificuldade, toda aquela calamidade na sua vida, Jó ele era rico. E depois que ele passou por essa provação e Deus provou o coração dele, e ele demonstrou para Deus que ele amava ao Senhor, independente da riqueza, independente do que ele tinha, que ele amava mais ao Senhor, Deus ainda o retribuiu ainda muitas vezes mais. E Jó se tornou ainda um homem mais rico que existia naquela época. Então, Davi, Salomão e outros reis acumularam muitas riquezas e nenhum deles foi condenado por isso. Então, veja só, o problema não está na riqueza, não está no dinheiro, não está nos bens materiais, mas o problema, o pecado está em amar a essas coisas e não amar ao Senhor.
e não fazer a vontade do Senhor. O que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. Então, isso é um ponto importante para a gente refletir. Para que quando Deus, pela sua graça, nos abençoe, nos prospere de uma forma tremenda, nós possamos não deixar que essas coisas venham atrapalhar a nossa vida com Deus, o nosso compromisso, a nossa intimidade com o Senhor. E é por isso que Deus abençoa muitas pessoas desta forma, porque são pessoas que não estão apegadas a isso. O que elas possuem, elas ajudam as pessoas que precisam, geram empregos, ajudam instituições que trazem benefícios para pessoas que possuem necessidades especiais, pessoas carentes, pessoas que precisam ser libertas das drogas. Então, são pessoas que vão lá e ofertam, são pessoas que vão lá e doam, porque Deus as abençoou para que elas possam abençoar também outras pessoas e abençoar a obra do Senhor, trabalho de missões, tudo isso. Tudo bem? Então, que possamos pensar nisso. Para a gente concluir, o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Então, é isso que nós devemos ter, satisfação em Deus. Independente do que temos, porque Deus é aquele que irá nos sustentar, irá nos abrir as portas para que possamos ter as nossas necessidades atendidas. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Então, que a gente possa pensar, que a gente possa buscar no Senhor sabedoria, para que a gente possa ter uma vida que venha agradá-lo. Que Deus abençoe você, adolescente, que acompanhou essa aula até aqui. Deus tem muitas bênçãos na sua vida, muitas riquezas na sua vida. E o que Ele quer é que a gente tenha um caráter diante dEle. Então, que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho nós teremos as questões aí com os nossos irmãos. E vai ser bênção. Se Deus quiser, nós vamos ganhar hoje de novo. Fique com Deus e até a próxima aula.